Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Sem Neura Podcast. Eu sou Marina Maris, médica, ginecologista obstetra. Eu sou Carolina Flores, médica, ginecologista e obstetra também. E o Sem Neura Podcast, gente, tem por objetivo falar sobre os diversos assuntos relacionados à maternidade, à gestação, ao parto, ao pós-parto. O nosso objetivo é trazer informações que empoderem vocês, que tirem as neuras, que deixem esse momento mais leve, mais tranquilo, para que vocês possam vivenciar isso com muito mais leveza. Hoje a gente vai ter um assunto especialíssimo, né, Carol? Exatamente. Como a gente está trazendo aí assuntos pertinentes a esse momento e relatos, pessoais dessas pacientes queridas, nós vamos trazer hoje a Raíssa, Raíssa, que foi minha paciente e também é uma profissional incrível da osteopatia. Então, nós vamos curtir um pouquinho esse podcast hoje. Isso mesmo. Olha, gente, não se esqueçam, hein, de continuar seguindo a gente nas nossas redes. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, também no Instagram. A gente vai sempre deixar um QR Code aqui ao longo do episódio para vocês também receberem notificações. Muito bem-vinda, Raíssa. Bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou a Raíssa, eu sou paciente da Carol, sou mãe da Bianca, sou fisioterapeuta e me especializei em osteopatia pediátrica. Então, eu já vou começar aqui agradecendo vocês a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho também sobre osteopatia pediátrica, porque hoje em dia ainda é um pouco desconhecido, tá? Tem muitos profissionais da área da pediatria que ainda não conhecem, muitas famílias que já têm ou estão esperando bebês e que também não conhecem. Então, está podendo divulgar isso um pouquinho, porque a osteopatia pediátrica ela é muito rica, né? É um instrumento muito rico que a gente tem para ajudar os bebês. Então, fazer chegar essa ajuda nos bebês é muito importante. E também contar um pouquinho para vocês sobre o meu relato de parto aí. Isso que foi mesmo. Tivemos algumas legal. Emoções aí, Bem né, emocionante. Raíssa? A minha história com a Raíssa vem um pouquinho aí de antes disso, né? De antes da gravidez aí, né, Raíssa? Porque a gente é da mesma cidade, né? Assim, eu sou do interior de São Paulo, mas eu moro em Três Corações, morei, né, em Três Corações desde 6 anos de idade. Então, e a Raíssa é de lá. Então, a Raíssa foi aluna da minha mãe, né, na escola. E foi uma coincidência, porque eu não sabia até então que você era obstetra em Belo Horizonte. Né? Então, quando eu descobri, eu falei, nossa, que legal. Tá vendo? Que bom estar aqui. Isso mesmo. Então, acho que foi bem legal. Acho que esse reencontro, né, assim, de Três Corações aqui, né, em Belo Horizonte. Então... É bom, né, a gente vendo as pessoas crescendo. Não é? Exato. Claro. Assim, se reencontrando. A faixa etária é um pouquinho, né, diferente, né? Mas eu acho muito legal, assim, a gente ter esse conhecimento, né, se conhecer antes, né, assim, e vocês escolherem a gente. Diferente, agora tá nesse momento, né? É muito bom mesmo da gente ser escolhida. Mas a Raíssa estava indo com uma evolução de uma gestação muito tranquila, né, Raíssa? Super tranquila. Foi uma gestação planejada? Super planejada também. Uma gestação muito tranquila. Até a gente... Até ela fez um pedido para mim, gente. Vou contar um parênteses aqui. Contar antes, né? Porque com mais ou menos umas 20 semanas, ela tinha me perguntado se ela podia fazer uma viagem muito especial para a Espanha. Porque o marido dela tinha sido indicado para o Grammy. E aí eu virei... Ele trabalha com música, né? Ele é engenheiro de mixagem. Então ele teve essa indicação aí. Isso mesmo. E aí eu falei assim, pode, claro. Mas eu acho que tem que comprar sempre uma passagem reembolsável, né? Porque algumas coisas podem acontecer na gravidez, como às vezes algum sangramento na semana, um colo curto, alguma coisa que, né, te impeça de fazer essa viagem. Você não perca esse investimento. Minha fala para todas as pacientes é essa. Cuidado com as viagens, né, marcadas a longo prazo na gravidez, que às vezes alguma coisa, né, a sua prioridade é a gestação, então talvez você não vá. E aí, quando dali umas 3 semanas, eu acho, né, a gente fez ultrassom e tinha um colo curto. Boca maldita dessa Eu nunca falei para as pacientes pegarem passagem reembolsável, é bom saber. Tá vendo? Pensei nisso, Mas gente. eu falo, porque imagina você com uma passagem. É verdade. E eu não ia comprar reembolsável, se não fosse a Carol falando. Porque, às vezes, imagina você sangra na semana. Verdade. Como você vai para a Europa? Verdade. Um voo longo, né? Eu falo assim, você vai perder esse investimento, Sim. né? Assim, então, eu sempre tenho essa fala, deixa os pacientes irem. Eu tive uma paciente que foi com 34 semanas para um casamento em Portugal. Se eu posso ir?
São 5 dias. É o casamento da minha prima. Assim, pode. Ela foi, voltou com 35 okay, e um pouquinho, né? assim, deu tudo certo. Então, assim, tem que se programar, saber que a sua prioridade é a gestação. Eu lembro elas do seguro de saúde. Exato, também. Mas faz o seguro de saúde que tá tudo certo. Mas a gente tem que pensar nisso, né? Poder Sim, pode, né? claro. A maioria das vezes pode. Para a viagem de avião, para os pacientes saberem, a partir de 28 semanas sempre precisa de um relatório médico, né? Para falar que está tudo certo ali naquela gestação, que ela pode embarcar naquele voo, que o bebê não vai nascer no voo. É só isso que eles querem saber. Todo mundo tem muito receios, né? De se o voo tem algum risco para a gestação. Em si, um voo curto, assim, não tem riscos, né? Às vezes a gente pede orienta os pacientes em voos longos mobilizarem os membros, usar uma meia de compressão, para quem tem fator de risco, às vezes usar um anticoagulante quando existe a indicação. Mas, depois de 36 semanas, eles não deixam embarcar. Não adianta, né? Por causa do risco de parto no avião, né? Então, eles não querem que mele ali o voo deles ter que descer, tem né? Que parar. Mas também tem que ter coragem para fazer isso, né? Mas é desse jeito, assim. Às vezes tem gente... Eu tive pacientes que voaram próximo, assim, para trabalho no Rio, em São Paulo, saindo aqui de BH, um voo curto, de 50 minutos. Cara, eu vou voltar com 35 semanas e 6 dias. Eu falei assim, não perca esse voo, porque senão você vai ter que voltar de carro. Não tem jeito. Mas, então, diagnosticou, né, esse colo curto e a massagem teve que ser remarcada, né, Raíssa? Mas um colo de 17 milímetros, né? E aí a gente começou os tratamentos, né? Mas é bom a gente falar sobre a questão do colo curto, né, Carol? Assim, o colo, na verdade, as pacientes elas têm uma indicação de um rastreamento, né, de risco aumentado para trabalho de parto prematuro. Esse rastreamento, ele geralmente é feito nas pacientes sem risco, né? Geralmente ele é feito no segundo trimestre, que é no morfológico do segundo trimestre, que normalmente é feito entre 22 e 24 semanas, né? Então, é feito através da via endovaginal. É importante ser via endovaginal, porque a técnica do exame ela precisa que seja feito dessa forma. E a medida normal são os colos acima de 2,5 centímetros, de 25 milímetros, né? As pacientes com colo menor do que isso vão ter que fazer, né, assim, a profilaxia de parto prematuro, né? Que é inicialmente usar a progesterona, né? Para estabilizar esse colo e não deixar que as suas, né, contrações espontâneas que podem acontecer ou mesmo... Tinha muita contração de treinamento tinha muita contração de treinamento, mas às vezes mesmo as pacientes que não têm, o útero não sustenta, né? A incompetência istmo-cervical, que é esse afinamento do colo sem, às vezes, contrações, não sustenta esse momento. O útero começa a crescer, o peso vai acontecendo nessa época. Então, a gente tem que fazer medidas para evitar a prematuridade. Esse é o nosso objetivo. E a gente foi caminhando semana a semana e eu sempre falava, nosso objetivo é 28, o nosso objetivo é 32, o nosso objetivo é 37. Se for 37, a gente está no lucro. Feliz. Tive que diminuir um pouquinho o ritmo no trabalho também, né? Porque meu trabalho com osteopatia pediátrica é carregar bebê. Então, geralmente eu atendo com os bebês no colo, bebês pesados, né? Então, eu tive que diminuir também um pouquinho esse ritmo, como profilaxia aí. E a gente nunca pensa, né, que vai ter uma intercorrência na gravidez, né? Foi muito pesado, né, Raíssa? Eu acho, assim, até psicologicamente, assim, o que você achou? Sim, foi porque a gente fica com medo, né? Uma gravidez tão planejada, tão desejada, a gente fica preocupado o tempo todo. Minha família mesmo, assim, não deixava eu levantar do sofá, assim, é um cuidado até extremo, mas as pessoas também leigas que não sabem, não entendem bem, ficam com medo. Então, às vezes eu ia lavar uma louça, minha mãe falava, não, deixa que eu lavo. É porque é de senso comum, né? Assim, eu acho que já é tradição, né? Talvez as pessoas pensarem que qualquer questão na gravidez, a paciente tem que ficar em repouso, né? Então, a gente escuta isso de todo mundo. E não é uma coisa dos antigos, não, porque também tem muita gente nova ainda que pensa isso, né? Então, assim, se você for ver informações na internet também sobre o assunto que a gente começa a pesquisar, a gente vê de tudo. Vê de tudo. E as pessoas acham que as intercorrências, de forma geral. É muito comum, por exemplo, a paciente engravidar, parar de fazer atividade física, né? Porque elas acham que qualquer atividade maior que vai levar uma perda. E que aí a atividade física pode levar a um parto prematuro. Que se você pular, agachar, que o menino vai nascer. Não é assim? É isso mesmo. E aí é difícil mesmo, que você tem que lidar com essas informações e até com o medo, né, que isso gera na gente. A gente quer fazer tudo para proteger. E aí a gente até deu uma parada mesmo, até nas atividades físicas mesmo, né? Assim, nas primeiras semanas, que era um colo relativamente curto e já tinha funilamento, já com essas 22 semanas, um colo que ideal está acima de 25, estava com 17 milímetros.
E nos outros ultrassons já foi com afunilamento, a gente já via a bolsa, né, bem próxima, assim, do colo. Foi só diminuindo. Foi só diminuindo. Então, a gente fez um repouso relativo. Foi só fortes emoções, né? E a gente fez um repouso relativo até umas 28 semanas, né? Isso. Aí, com 28, eu liberei a físio. A físio, e eu voltei aos pouquinhos a trabalhar também, só que a Carol só deixava eu atender os bebezinhos menorzinhos, né? Até uns 3 meses e sentadinha. Mas ela foi bom voltar a trabalhar. Foi. Porque a sua rotina gente é intensa, sim, Raíssa? É intensa. É intensa. É muito físico, né? É muito físico, né? Porque carregando os bebês, né? E bebê Os não fica paradinho, também, deitado né? ali na maca pra você ir mexendo nele, né? Então, às vezes, eu tenho que ir pro tapetinho também, às vezes tem que ir pro chão, né? Eu tenho que me adaptando ao bebê. Sim. Então, acaba sendo intensa, assim. E aí a gente foi deixando e ela foi voltando, foi fazendo bem, né? Para ela sair de casa, ir lá atender os bebês. E eu queria passar Natal entre os corações. Eu falei, Carol, vamos também, porque qualquer coisa você faz meu parto lá. Foi mesmo. Mas não teve jeito. Todo mundo de Três Corações é que veio para cá, né? Que eu tava com umas datas, meu Natal nesse ano foi aqui. Mas eu acho que a gente foi acompanhando e foi agradecendo a cada dia que ela continuava ali, né? E aí a gente chegou até as 37 semanas, né? Pelo menos, e foi um marco importante. Gente, agora pode fazer o que você quiser. Posso caminhar? Pode. Posso caminhar na praça, né? Que você gosta de pegar, né? O sol na praça. Depois eu comecei até a exagerar para também se adiantava ali um pouquinho. Mas é porque eu acho que as pacientes que têm uma previsão, né, de um parto prematuro, fica nessa expectativa. Sim. Aí o último mês, que já é devagar, eu acho, para todas as outras pacientes, fica eterno. Para quem ficou esperando um parto prematuro. Você não acredita que vai chegar na DPP. E a gente chegou, né, Raíssa? Passou. Passou. Enfim, né? Com 40 semanas e 2 dias, a Raíssa já estava ansiosa. A gente já tinha muito tampão, né? Assim, já estava perdendo bastante tampão e tudo, mas não engrenava. As contrações de treinamento que já existiam, então o tampão que toda vez perdia, aí depois voltava e perdia de novo. Isso. A gente mediu o colo até 36 semanas e depois disso nem existe mais indicação, né, de ficar medindo esse comprimento do colo. Chegou acho que até uns 8 milímetros, né, o último. Então dava para ver o colinho assim, a bolsinha assim, lá coladinha no colo e nada de parto e nada da bolsa romper. Era a menina apegada. Né? Apegada ao útero, apegada ao útero. Ela é bem inteligente. Ela é bem inteligente. E aí a gente precisou ir para uma indução, né, Raíssa? Fomos para indução. É um caso raro, tá, gente, né? De um colo curto. Né? A maioria das vezes, o colo curto, por expor, às vezes, a bolsa, né? Deixar com menos proteção, né? Que o colo serve ali tanto para segurar a gestação, mas para proteger a bolsa também, né? Da acidez vaginal, das bactérias vaginais, acaba muito frequente romper, né, Maria? Então, nada disso aconteceu. Ela ficou firme e forte lá dentro. E a gente induziu com misoprostol. A gente fez o descolamento antes, né? Mas não nem evoluiu, assim. Não evoluiu. Mas devia ser um colo bem maduro já, não era? Ele era maduro, só que ele era 2 centímetros e tinha uma certa tensãozinha, assim, e a gente achou melhor colocar um miso, né? No dia do descolamento, eu entrei nas contrações na madrugada e já estava ficando ritmada. Falei, é hoje, né? Aí mandei mensagem para a Nívia, mandei mensagem para Carol. E aí, no outro dia, 1h da tarde, parou tudo. Olha só. Aí a gente teve que ir para induzir mesmo, né? Para induzir mesmo. Porque já estava difícil, né, Raíssa? Eu acho que a gente tem que respeitar também esse momento. Não tinha uma real indicação mesmo, não era 41 semanas ainda. Sim. Mas eu acho que o processo já estava pesado, sabe, para ela. Então foi já estava contando muito. Então foi uma decisão compartilhada. Tempo, né, gente? Se você pensar de 22 semanas até... Né? São quase 5 meses que você fica naquela expectativa do vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. É muito ruim isso também, né? Ela ficou travando, né? Assim, falando assim, não nasce. Não nasce. Ela obedeceu. Mas assim, no fundo, né? É uma coisa muito boa, ela é muito madura, né? Um bebê muito... o amadurecimento neurológico do bebê perto das 40 semanas. É outra coisa. É outra coisa, né? Então, eu acho que... Ela teve muitos pontos ganhos aí com essa espera. O coração e a cabeça da mãe aguentam. A gente cuida. Mas ela foi muito importante, eu acho. Mas e a indução? Tivemos aí uma indução com todos os passos aí de uma indução, né?
comprimido, as contrações, Comprimento de bolsa. comprimento de bolsa. Como é que foi o processo para você em si? A gente teve que fazer, a gente usou o comprimido para pro colo, né? E não evoluiu. Aí a gente teve que fazer o rompimento manual da bolsa e aí começaram as contrações, né? Mas não estava tendo uma evolução e aí a gente teve que entrar com ocitocina também, né? E eu não sei se foi um mau posicionamento que ela estava, né, cara? Ela mais tava difícil de... Uhum. O posicionamento que ela estava não estava ajudando, não estava facilitando. Então, assim, foi tenso, sabe? Ainda mais que eu trabalho também com pediatria, então eu tenho que saber o passo a passo ali, né, para entender como que o bebê nasce, né, para conseguir atender meus pacientes depois, para ver as causas ali. Então, eu ia pensando, sabe? Eu não conseguia entregar totalmente no emocional. Então, eu ia pensando em cada passo, o que estava acontecendo. Eu acho que isso também deu uma bloqueadinha. Entendi. Deixar de ser profissional ali na hora e ser paciente, né? É difícil de desconectar às vezes, né? De ter essa entrega, né? A Raíssa é bem racional, né, Raíssa? Gosta de saber todos os passos, ter o controle ali das até coisas. no expulsivo ali eu ficava lembrando, né, da fisiopélvica, me ensinando todos os passos, eu ia pensando e racionalizando ao invés de deixar entregar. Mas eu acho que falando isso mas isso é a coisa mais difícil, gente, né, de fazer assim. Eu acho que para todas nós, né, a gente se entregar completamente não é fácil, não. Eu também não me entreguei no meu parto, não. Sim, eu fiz muita bobagem. Porque aí o problema é esse, que aí você racionaliza, só que você não consegue tomar decisões racionais, né? E aí você faz. Mas até a questão da indução, hoje eu fico me perguntando, será que se eu tivesse esperado um pouquinho seria diferente, seria mais fácil? Mas aí eu esqueço que o emocional tá, né, bem alterado na época, né? Não, eu acho que já estava pesado. A gente tentou assim, muito, né, esperar. Não adianta pensar nisso, porque na época não... Acho que já estava no seu limite. Sim, sim. Né? Você que, né, assim, eu acho que a gente não pode ultrapassar os limites, né? E pensar para trás é difícil, né? Sim. Sempre. Eu acho que eu deveria ter feito isso, aquilo naquele momento. Eu acho que o seu instinto pediu isso e a gente entendeu que estava pesado, né? Mas aí veio aí Bianquinha toda esperta, saudável. Super saudável. Né? E você precisou, né, agir como osteopata com ela depois? Precisei. Conta pra gente um pouquinho da osteopatia. Santo de casa, então. Né? Então, a Bianca, ela tava com um sincletismo, né, da cabecinha, né, o que o pescoço fica inclinadinho, né, na hora do parto, né, e aí ela ficou com uma tensãozinha. E ficou um tempo com o pescocinho inclinado para um lado, né? Então, eu tive que agir nesse momento. É muito difícil, muito difícil. Por quanto tempo que é ideal de agir, assim? Logo no início. No início, né? Cheguei em casa e já comecei. Foi. É bom a gente falar também para as pessoas, né, Carol, sobre essa questão dos posicionamentos. Assim, acho que a gente já até falou algumas vezes aqui no podcast, né? Assim, que os bebês, eles não, a nossa vagina, ela não é reta, né, assim, ela é um parafusinho e os bebês, eles precisam ir fazendo alguns movimentos, eles precisam fazendo algumas flexões de alguns músculos da cabeça para a gente conseguir que eles desçam pelos espaços da nossa vagina e da nossa pelve para o nascimento, né? Só que, além desses espaços, a gente ainda tem outras estruturas no nosso corpo, né? Então, a gente tem músculos, a gente tem fáscias, a gente tem ligamentos e nós temos, às vezes, tensões no nosso corpo também, né? E que isso vai fazendo com que os bebês assumam algumas posições que podem ser mais viciosas ao longo da gestação, né? Isso pode dificultar um pouquinho o parto em algumas situações, né? O assincletismo, né, como a Raíssa falou, ele é um posicionamento que o bebê ele fica com a cabecinha fletida, mas ele fica um pouco mais tortinho para o lado. E na hora que ele precisa passar pela pelve para o nascimento, isso pode atrapalhar um pouquinho. Isso não é necessariamente uma indicação de uma cesariana, mas isso pode prolongar um pouquinho o processo do trabalho de parto, né? E isso pode levar a algumas tensões, né, que são trabalhadas lá na osteopatia. Até aí que é bem importante também a fisioterapia pélvica, né? Porque a gente, na fisioterapia pélvica, nos exercícios, até na osteopatia também, a gente prepara o corpo dessa mulher durante a gestação
para o bebê poder se movimentar, né? Principalmente ali no 3º trimestre, que o espaço já está diminuído, né? Sim. Então, super importante para ajudar também, na hora do parto, você fazer esse pré, né? Esse cuidado antes. A gente tenta, na hora do parto, né? Fazer algumas técnicas, né? Dos spinning babies, que são para tentar reposicionar. Muito, né? Ajuda muito, mas o ideal é que todo mundo se preparasse antes, né? Não tivesse essas tensões e o bebê se posicionasse antes ainda do encaixe, né? Mesmo tivesse... menos tensões. E a gente, hoje em dia, eu acho que as posições viciosas das mulheres, né? Muito sentada, a gente dirige muito, né? Caminha pouco. Eu acho que isso tudo faz... Algumas posições para o sono, né? Na hora de dormir, né? Sim. E as pessoas, elas pensam que a fisioterapia pélvica, ela vai preparar só o períneo para não ter laceração, né? Exatamente. E não é só isso, né? A gente tem os exercícios de mobilidade pélvica, a gente tem os exercícios de relaxamento das musculaturas, né? Mesmo com colo curto, eu mantive a fisioterapia pélvica, mantive os exercícios de mobilidade, eu não podia fazer alguns exercícios de impacto, por exemplo, mas os exercícios da fisioterapia pélvica eu mantive. Sim, foi muito bom, né? Assim, eu acho que até para circulação, para ativação dessa musculatura. Porque tirando o colo curto, o restante da gestação foi todo super perfeito. Todo tranquilo, né? Graças a Deus. E nem esse colo curto foi um problema, né? Imagina. Exato. Chegamos aí até essa idade gestacional, né? Indo para as intervenções, né? A gente pensou que não ia precisar, né? De nenhuma outra. Mas eu acho que a gente falar um pouquinho para as pacientes disso, dessa importância da osteopatia hoje em dia. E né? dessas indicações também, né? Assim, todos os bebês têm indicação. Como que a gente consegue identificar isso, né? A maioria dos bebês tem, né? Porque, como você mesmo disse, existe aquela dificuldade na hora do parto para o neném também. Ele tem que romper a barreira ali da pelve da mãe, né? E isso pode gerar um trauma para o bebê, né? Alguns bebês se recuperam muito rapidamente depois, mas a maioria não. Né? E isso vai vir de formas que vai gerar disfunções no corpinho do bebê, mas a gente só vai descobrir que tem essas disfunções quando já está instalada uma patologia ali. Então, às vezes, se a gente agir de uma forma precoce ali, quando o bebê ainda é recém-nascido, a gente vai tratar essas disfunções que a gente encontrar, que vem de posição intraútero, que vem do parto, prevenindo também que se instale uma patologia ali. A gente vê que às vezes tem algumas indicações para dificuldade de amamentação, não é isso? Sim. Por causa das tensões, né? No pescoço. A gente vê, ele gosta mais de um lado do que do outro. Preferência de mama. Não é? Sim. Eu falo, olha direitinho essas tensões aí. A gente vai aprendendo a orientar, né, Marina? Porque a maioria das mães acha que o problema é com elas, né? Fala assim, eu que tenho problema nessa mama. Mas não, muitas das vezes o problema está ali na cervical do bebê, né? Entendi. Ele tem uma tensão, então ele vai preferir mais uma mama do que a outra para ficar mais ele vai ter uma fácil. facilidade por causa do posicionamento mesmo. Entendi. E você acha que todas teriam benefício, tipo de uma avaliação, tipo na primeira semana de vida com osteopata? Vale a pena se a gente tem essa opção, né? A gente vale a pena. Vale a pena. Tem alguns países que é protocolo, né? O bebê nasce na própria maternidade, já tem os osteopatas atuando, fazendo uma avaliação ali logo que o bebê nasce. Nos países europeus, então já existe isso. Que bom para facilitar a vida das mães, né? Sim, com certeza. Porque a gente vê, eu consigo perceber em algumas... eu tive, na verdade, o Eduardo, meu filho mais novo, ele não tinha uma sustentação da cabeça nos primeiros dias, assim, nos primeiros meses. E eu levantei um dia chorando à noite. Falei assim, esse menino não levanta a cabeça. Aí era o 4º filho. E aí, meu marido, isso é bobagem, tá normal. Eu falei assim, não é normal, ele não está normal igual os outros. E aí, na época, ele faz 11 anos, acho que não tinha a osteopatia, eu busquei uma fisioterapeuta. E ela foi fazendo exercícios de tensão, ele só levantava mesmo de um lado, se ele não conseguia elevar o pescoço direito. E eu achava que ele tinha algum problema neurológico, sério, eu fiquei desesperada. Gente, mas as mães têm que se ouvir, né? Não é? O nosso Exato. coração fala. Eu falei gente, assim, né? gente, a mãe sabe, não tá normal. Os outros não eram assim. E aí eu procurei essa fisioterapeuta e ela fez alguns exercícios que acho que é o que é parecido com... Tirando algumas tensões, assim, eu não sei, né, exatamente o que é o método, trabalho, né, que ela usou certinho, mas não era osteopata, porque hoje ela é só fisioterapeuta, mas assim, ajudou muito. Ele, assim, agora ele levanta certo, porque ele só levantava de um lado. Então a gente tem que ter essa percepção que eu vejo. E aí depois disso, eu fiquei mais atenta, que eu vejo às vezes os bebês chegando no consultório, os recém-nascidos, que chegam lá com 10 dias, tá só de um ladinho, assim, no bebê conforto.
Aí o pai pega no colo, tá só do mesmo lado, eu falo. Esse bebê tá ficando só para um lado. E existe isso da cabecinha ficar torta mesmo, Raíssa? A questão é que o bebê se desenvolve muito rápido, né? O bebê tem constante crescimento ali e o crescimento é muito rápido. Então, se você tem uma disfunção instalada ali, ela vai piorando, né? Ao longo do desenvolvimento. E algumas questões são preferenciais mesmo, né? Às vezes o bebê, posição intraútero, ele realmente fica mesmo pro mesmo ladinho. E aí, quando ele nasce, ele mantém. Mas isso tem que se melhorar com o tempo. E a gente vê que, a partir de um mês ali, o bebê continua com aquela preferência. Ou aquele bebê que a gente chama de bebê estático, né? Ele fica olhando só para cima, ele não vira para um lado, não vira para o outro. E aí começa a se instalar as assimetrias cranianas. Né? Então, assim, a grande questão da assimetria craniana posicional, que é essa que vem da posição do bebê, é que ela tem uma causa. Né? Então, assim, até que a assimetria craniana, quando ela não é severa e moderada, ela não tem nem tanto problema, mas ela tem uma causa, ela tem um motivo para estar ali. Então, é aí que a gente entra, né? Em primeiro momento. Depois que a assimetria ela já se torna um problema, aí a gente tem que tratar a assimetria junto. E como que é feito? Assim, é feito ali no seu consultório? Elas levam um bebê, ele faz exercícios mesmo? Sim, a gente faz uma avaliação bem criteriosa, né? Para encontrar a causa dessas questões. Então, a gente avalia o corpinho todo do bebê. Porque, às vezes, a gente tem também torcicolos que são posturais, que não são torcicolos congênitos, restritos ao músculo do pescoço. Então, às vezes, um bebê pélvico, por exemplo, que passou a gestação pélvica, nasceu pélvico, a questão dele é no quadril. Mas o quadril ele vai ter uma relação com o pescocinho do bebê. Então, tem que ser uma avaliação bem minuciosa para a gente entender que a causa pode estar lá no quadril e não no pescoço. Então, você tem que correr a história do pré-natal todo dessa paciente e do parto. Sim. Entendi. Exatamente. Aí, a gente, além disso, né, além do tratamento com as técnicas manipulativas que a gente usa no consultório, a gente também passa orientações para casa, para os pais fazerem, para a família fazerem com o bebê, né? Porque também não adianta fazer só Não, uma principalmente vez, né? no caso da simetria craniana, né? O tratamento tem que ser diário, o tempo todo. Então, tem que passar essas orientações também para casa. Entendi. E você, no pré-natal seria mesmo, para precaução, seria mesmo a fisioterapia pélvica, né? Assim, não tem outra forma, né, da gente intervir, né, nessa posição, né, do bebê. A osteopatia também ajuda muito, porque às vezes você tem um bloqueio pélvico, né? Você tem um bloqueio no sacro, um bloqueio. Então, assim, aí a osteopatia também ajuda nesse sentido. E você atende adulto também? Então, hoje 99% bebês, mas eu ainda atendo gestante, né? E aí você indica lá na sua clínica, então, também os osteopatas que vão, né, às vezes ajudar essas mulheres, que eu acho que cada vez mais a assistência pré-natal tem sido multidisciplinar, né? Sim, então, a gente vai chegar com mais uma especialidade para ajudar, né, as gestantes, talvez no parto, né, e nesse posicionamento, então, dos bebês, né? E é importante elas saberem que elas podem fazer isso, né? Assim, porque às vezes a gente escuta muitas mulheres reclamando de algumas dores crônicas, né? Uma dor lombar, uma perna que está doendo assim, ou uma ciatalgia, que é muito comum acontecer, a dor do piriforme, né? As mulheres têm muita dor no piriforme. Sim. E eu acho que só por se tratar de gestação, você é normal, né, da gravidez. E não precisa ser, né, gente? A gente pode tentar melhorar essa qualidade para ela e isso vai melhorar tudo, né? Porque aí melhora o posicionamento para o trabalho, melhora o posicionamento para dormir, né? Melhora um pouco a posição para caminhar, para fazer todas as atividades. E isso vai melhorando também ao longo da gestação para ela dar conta, porque a barriga crescendo, né? O peso do abdômen, isso vai piorando essas dores, né, para ela. E pensar que isso pode refletir nesse bebezinho faz muita diferença, né? E o mesmo a gente fala para os bebês também, né? Se, às vezes, a gente escuta muito falar cólica no bebê, disquesia, é normal, né? Mas você fala, se você tem um instrumento riquíssimo que ajuda o bebê a diminuir esse sofrimento, por que não? Hoje em dia a gente tem acesso a isso, né? Como é que funciona para as cólicas? Nossa, todas as gente, todo mundo grava essa parte. Não é? Não, cólica do bebê dá muita dor, gente. Nossa Senhora. Como é que funciona a gente tem uma série de questões gastrointestinais que pode gerar o incômodo para o bebê, né? Tem a cólica do lactente, que é aquela cólica de período tarde-noite, né? Que é bem comum. Tem a cólica por causa dos gases, de excesso de gases que está incomodando o bebê. E tem a disquesia também, que também gera incômodo para o bebê. Né? Que aí é uma imaturidade do sistema gastrointestinal, que é tida como normal.
ela é pela imaturidade, mas a gente consegue ajudar. Sabe? A gente consegue ajudar na mecânica da fisiologia intestinal ali. Né? Então, a gente além de massagens que a gente faz no próprio abdômen do bebê, a gente consegue atuar tirando tensões no corpo do bebê que vão também repercutir, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Diafragma, né? Que é um músculo que trabalha junto na funcionalidade das vísceras, né? Então, o bebê ainda tem uma maturidade do diafragma ao nascer. E geralmente tem tensões, né? Então, a gente ajuda tirando tensões daquele lugar para melhorar a funcionalidade do sistema gastrointestinal. Então, tem muita coisa a se fazer. Isso é só um exemplo, mas tem muita coisa a se fazer. Muita coisa. Isso é muito legal, porque muito legal. A maioria dos bebês sofre com cólica, né, gente? Sim. Posições que a gente coloca o bebê. Então, orientações também para casa, né? Além da questão também do estresse familiar, que também, né, repercute nisso. Então, assim, orientar também os pais a entenderem o que está acontecendo, aquele processo, entender o bebê. Né? Então, não é só ali a técnica em si, mas é dar informação, explicar o que está acontecendo, porque isso também faz parte do tratamento. E isso dá muita tranquilidade para elas, né? Porque, na verdade, eu acho que é muito sofrido para a mulher esse bebê recém-nascido, porque geralmente a cólica, gente, é um negócio que a gente não consegue cuidar, né? A gente fica com aquele neném chorando e a sensação que a gente tem é que ele só dorme depois que ele já está exausto, né? Você não conseguindo fazer nada, porque às vezes o medicamento não funciona, então... E o sofrimento maior nosso, eu acho que é essa impotência mesmo, assim, você não sabe o que fazer para melhorar. Né? Porque eu acho assim, se o seu bebê chorou, mas você fez alguma coisa que funcionou e que deu certo e que você vê que ele está se aliviando, não tem problema chorar. O problema é chorar e você não conseguir fazer nada. Essa sensação de impotência... entender o porquê que ele está chorando. Sim, né? essa Às sensação vezes. de impotência é muito ruim, né? Eu acho que eu tinha, né, como uma fala assim, ó, existe um remédio ótimo para cólica que chama 3 meses. Eu lembro que meus filhos não tinham muita saída, assim. Mas eu acho que a gente tem que ir tentando essas... Mas a gente é velha, cara. Exato. Nossos meninos mas já agora vamos para a modernidade aí. Não é? Então, agora, o que eu falo assim, vamos tentar agora técnicas não medicamentosas. Porque daí teve uma época de muito medicamento também, né? É probiótico, é pré-biótico, é antigases e vai medicando, fazendo a mãe deixar de comer coisas, né? Aí a mãe vai ficando culpada de tudo. De mãe doida no consultório. Não é? Eu falo, e não tem evidência, né, assim, dos alimentos que vão piorarem a cólica. Então, eu acho que a gente tem que investir cada vez mais nessas coisas não medicamentosas, né? Em métodos não farmacológicos para alívio dessa dor dos bebês e dos corações das mães, né, que ficam sem dormir e tudo. E é um movimento, né, gente? O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado o tempo inteiro, estático, né? O nosso corpo, ele foi feito para se mover, para se mexer, né? Isso faz parte do tratamento também. Não exercícios no bebê, Exatamente. movimentar o corpinho desse bebê. Cada vez mais a gente vê isso, né? Como que é importante a gente aprender essa movimentação ao longo da gestação, né? Assim, a mulher se movimentando, fazendo os exercícios, fazendo a mobilidade, sendo mais ativa. E depois também com esses bebezinhos, né? Ficar com ele lá todo paradinho, estático, também então, não é legal, né? Eles vão lá para fazer ginástica. Sim, e como forma preventiva também. Por isso a importância, às vezes, de levar o bebê logo no inicinho. Porque a gente sabe que as cólicas mesmo, aquelas cólicas do lactente, elas começam por volta dos 15 a 17 dias de vida. Então, a gente também consegue atuar ali como forma preventiva. Então, e as famílias fazendo uma propaganda pessoal, e a Bianca não teve nada. Nada. É mesmo? Não, não teve cólica, não teve disquesia, não teve nada gastrointestinal. Nossa, meu filho teve muito. O João teve. A Laura não teve, não, mas o João, eu sofri com ele, viu? Foi difícil. Pelo menos dessa parte aí eu passei. Mas com certeza, eu lembro de fazer muito Chantala, assim, eu lembro que me ensinaram. Que era muito... tem estudos comprovando já conseguiram fazer estudos científicos aí comprovando que o toque no bebê, ele ajuda nesse processo da digestão do bebê. Né? O toque, ele ativa receptores da pele que vai levar informações para áreas do cérebro que são responsáveis por bem-estar, relaxamento, ativando o tônus parasimpático, que é super importante aí para a parte digestiva. Né? Até principalmente em bebês prematuros. Olha só. Né? Porque a imaturidade, né, do sistema neurológico deles, né? Sim. Você sabe que lá em cá, eu não sei se isso tem a ver, mas eu imagino que sim. Assim, a Laura, ela ficou numa posição... Ela sempre ficou cefálica, a gravidez toda, com o dorsinho aqui mais à minha esquerda.
O João, ele era o bebê pélvico, ele era o pélvico transverso, ele ficava mexendo o tempo inteiro. A Laura não teve disquesia, mas o João penou, viu? Melhorou nos 3 meses. Mas se eu tivesse podido fazer a osteopatia certa... É porque são 3 meses que ficam longos, longos, né? E é sofrido para o bebê. Eu via, assim, você via que ele estava muito incomodado. Às vezes ele fazia força para tentar fazer cocô e não conseguia. Assim, nossa, que meu coração partia, de verdade. É um sofrimento para a família toda, né? O choro, né? E essa dor de todo mundo que sente ali, sem saber o que fazer. Então, eu acho que a gente tem... E a gente está se reforçando com esses estudos aí, né? Da osteopatia está ficando cada vez mais forte. Essa evidência de benefício, né? Para as mães e para os bebês. Então, eu acho isso que a gente tem que usar e abusar, né? Dessa... Mas conta pra gente da Bianca, como é que foi, então, Raíssa? Você levou ela desde cedo? Você levou, fez todos os exercícios? Fiz. Assim, ela não me deixava fazer tudo, né? E como mãe, a gente cede. Porque ela fala, essa hora eu quero meu bebê dormindo. Até contar isso, eu mudei muito. Eu lembro da Carol falando, quando a Bianca nascer, você vai mudar muito o seu jeito de tratar seus pacientes. E assim... É dito e feito. A riqueza que a gente leva com a experiência que a gente tendo um filho depois, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho muito mais riqueza ao atender meus pacientes depois que eu fui mãe. Então, essas orientações que a gente passa para casa, né? Eu fico me comparando, porque eu falo assim, eu passava a orientação daquele jeito, mas eu sei que daquele jeito não é possível fazer. A empatia, então, né, gente? Você conhecer o que é a rotina de um recém-nascido. Porque às vezes eu queria fazer alguma coisa nela e não conseguia. E eu ficava assim, nossa, não é possível que os pais não fizeram aquilo que eu pedi. Né? E hoje em dia eu entendo, mas ela não me deixava mexer muito, mas consegui tratar muito com exercícios, né? Que eu falei que também o exercício é uma fonte riquíssima para ajudar. Então, desde que ela nasceu, né, eu já comecei a colocar no tummy time, assim, super difícil no comecinho, mas ir insistindo, né, e a gente tem toda uma estratégias que a gente usa também para conseguir ajudar, que isso também a gente ajuda os pais, né, que às vezes os pais falam, não, mas eu coloco meu bebê não fica, meu bebê fica irritado, não deixa eu fazer. A gente tem estratégias também para ajudar, né, para auxiliar. E aí eu comecei trabalhando com ela esse pescocinho, né, que eu falei no início que ele estava inclinadinho e deu certo. Aí, quando ela já tinha que estar com um controlezinho no sentar ali, que você vê se não podia estar mais inclinadinha, ela ficou. Né? E aí depois, até eu estava comentando antes da gente começar o podcast aqui, que ela começou a engatinhar aos 7 meses. E quando me deparei, ela estava engatinhando assimétrico, que é quando o bebê põe um joelhinho no chão e a perninha, o outro ele vai com o pezinho. Eu falei, não, minha filha não vai fazer isso. E aí eu fiquei lá com ela, tirei um dia inteiro pra gente ficar corrigindo esse engatinhar assimétrico, né? E deu certo também. Pra ela nem aprendeu errado, né? Assim, então, assim, na hora que você diagnosticou... Na hora que eu diagnostiquei, já... Porque é exatamente isso. O bebê é tudo muito rápido, né? Então, quando o bebê aprende, fica aquele padrão, né? É difícil a gente corrigir depois. Então, com o bebê, tudo... Quanto a gente puder fazer precocemente, melhor. Eu acho interessante também, Raíssa, falar um pouquinho sobre a questão dos prematuros, né? Porque os bebês prematuros, eles têm mais risco de algumas coisas, né? Assim, eu estava comentando, né? O João, meu filho, ele teve uma atrofia da panturrilha direita na época. E, na época, a neurologista, né, que acompanhou eles por causa da questão da prematuridade, ela falou assim, todo mundo, quando pensa, talvez, numa consequência da prematuridade, ou das paralisias cerebrais, a gente sempre pensa do ponto de vista intelectual. E não é só isso, né? A questão motora também é muito importante. Sim. Então, o fato dele, ele, na verdade, quando começou a andar, ele andava com a pontinha do pé. De um dos lados, então do lado direito, que era onde ele tinha a atrofia. E aí ela falava assim, a gente acha bonitinho, né, o bebê andando com a pontinha do pé, mas não é bonitinho, era uma disfunção mesmo. Então, você precisa fazer alguns exercícios, e a gente começou a fazer os exercícios em casa para correção disso, né? E hoje, é claro, né, ele melhorou, e melhorou muito rápido. Eles respondem muito, né, porque eles têm uma plasticidade ali do tecido, né? Mas como que é importante essa questão do movimento? Porque realmente eles nascem com o corpinho e o cérebro imaturo. A gente precisa de cuidar para que essas disfunções não aconteçam, né, no futuro. Muitas questões que vêm aí depois adolescente, até adulto, né? A gente pega uma escoliose idiopática, né? Que a gente não sabe a causa. Pode vir lá de bebê mesmo. Sim. Né? Então, se a gente pode prevenir isso,
Talvez de valha a preconceito. pena, né? Sim. Todos os bebês prematuros também fazerem uma avaliação, Sim. né? Para ver se consegue. Sim, é uma indicação absoluta o bebê prematuro, fazer uma avaliação, sim. E aí ele faz avaliação também. Não tem jeito de fazer muito precocemente. Existe a indicação de fazer em CTI, assim, alguma coisa assim ou não? Então, tem muitos trabalhos também sobre isso, mas posicionamento no até, né, Brasil, difícil. no Brasil a gente ainda não tem esse acesso. Mas tem em muitos países, como eu estava falando, já existe isso. Já Que daí existe já é essa no posicionamento deles ali, né? aqui a gente nos ainda não tem berços, esse acesso. Seria muito legal se tivesse. Seria muito já vai legal. corrigindo, né? Mas aí quando eles vão então Porque de já alta, fizeram muitos estudos em CTI, inclusive, com prematuros, e o resultado foi muito bom. Até para a parte de frequência respiratória, para a parte cardíaca, foi muito legal a resposta. entendi. É porque a gente sabe que tem os Não fisioterapeutas, só na parte motora, né, e mas tudo que estão ali presentes no CTI, mas talvez para esse entendimento aí de posição mesmo, Sim. né, Sim. assim, para melhorar esse. A gente sabe que a rotina deles não vai ser fácil, né? Dos prematuros vão ter que correr atrás ali um pouquinho, podendo Desse prevenir, tempinho, né? com certeza. Um pouco mais. E sem ser os recém-nascidos, assim, de crianças maiores, tem alguma indicação para osteopatia? Sim, tem. Eu não trabalho com crianças, né? Eu trabalho só com bebês. Mas tem indicação, né? Principalmente de marcha ali, de né? postura. Sim. É isso que eu ia falar, porque às vezes você vai tentando, a gente vai tentando corrigir, né, mesmo alguns vícios que a gente acha também. Geralmente a gente precisa associar com a fisioterapia motora nesses casos, tá. mas é sempre associando, né? Disciplinar Hoje mesmo. É isso. Hoje saúde é multidisciplinar, não tem jeito, né, gente? Exato. Isso. E preventivo, né? Eu acho isso muito legal, né? Tipo assim, você pegar um recém-nascido na primeira semana, você já fazer coisas preventivas para ela não ter, né, essas alterações. Principalmente eu vejo da cabecinha, né? As mães ficam tão preocupadas, assim, e tudo. E quando corrige, a cabecinha volta rapidinho. Quanto mais rápido a gente fizer, mais rápido, melhor. Sim. Exatamente. E na nossa época só falava que era para ficar alternando, né? Nem de lado, não era assim? Virando para um lado para o outro. Na minha época era de lado. Isso começou muito também pela questão do risco de morte súbita, né? Sim. Que mais ou menos nos anos 90 ali, né? Foi indicado o bebê dormir em decúbito dorsal, com a barriguinha para cima, por causa do risco de morte súbita, né? Mas aí, em contrapartida, a gente tem, claro que a gente tem que seguir, mas aí, tirando essa questão do sono da noite, sempre que o bebê estiver sob supervisão, estiver acordado durante o dia, a gente tem que ir alternando esses lados. Ah, entendi. Então, de importante. noite, eles podem... Né? O ideal é deixar, Sim. né, de decúbito dorsal. Sim. E aí, durante o dia, você pode Durante trocar. o dia, usando bastante o tummy time, colocando o bebê... Sempre mudando o bebê, né? De decúbitos, né? Colocar o bebê de um lado, colocar do outro. E sempre observar se esse bebê não está com essa preferência também. Principalmente durante o sono da noite, que é quando ele passa a maior parte do tempo, né? Observar. Se mexe, né? Ali também, por mais que eles sejam, né, recém-nascidos, você deixa ele vai voltar para um... Ele vai. Né? Eles vão... Aqueles bebezinhos de parto que na hora que você vê, você coloca a cabecinha para lá, daqui a pouco ele faz... Acaba de nascer e já tá, né? Vai para outro lado. Mas é isso, eu acho assim, esses bem maduros, né, que eu falo, se nascem quase com 41 semanas, a gente vê que tem essa mobilidade forte, né? Parece que um pescoço já bem fortalecido, assim, mas os prematuros... Dá muita diferença. A amamentação, né, a musculatura ali da amamentação, né, quanto mais o bebê nasce ali perto das 40 semanas, mais forte é a musculatura mesmo da amamentação. Mamam melhor, né? Isso, mesmo. mamam melhor mesmo. Então, além de resolver os vícios, a gente com a osteopatia também consegue fortalecer essas musculaturas, assim, que facilitam essa amamentação, que facilitam as outras coisas. Sim, aí nesse caso também, é comum que a gente entre também com a fono, né? Entra com trabalho multidisciplinar com a fono também, consultoria de amamentação, né? A maioria dos casos a gente entra com essa equipe multidisciplinar. Sim, porque daí para a amamentação é mais as tensões de pescoço, essas coisas mesmo, da cervical? Sim, a gente consegue estimular também bastante questões de sistema nervoso, né? Então, tensões ali em cervical alta, que é comum na hora do parto, né? Por causa da flexão do pescocinho do bebê. Então, é muito comum que tenha tensões nessa base de núcleo aqui, que é a transição entre o pescocinho e o crânio do bebê, né? E dali saem nervos que vão fazer inervação de língua, né? Então, também a gente consegue atuar nessa parte. Porque pode ter uma compressão nervosa ali na hora do parto, dependendo da posição da cabecinha do bebê. É uma cabecinha muito flexível ainda, né? Então, pode se deformar, sim.
Na hora do parto, dependendo. A gente tem que mexer nesse parto bebê instrumentado, né? Que muito, né? Uso de ventosa aí, do fórceps, então pode... Adorei. Não é? Tem que mexer nesse bebê, gente. Fala aí, Raíssa, onde que você está atendendo? É verdade. Você atende em Belo Horizonte? Porque aqui tem muita gente que não é de BH, né? Atendo uma clínica que fica na Savassi, né? A Clínica Toton, atendo lá. E lá tem outros osteopatas também, para as outras idades? Tem. Os outros osteopatas atendem adultos, né? Para as outras idades, estão lá disponíveis. Gestantes. Olha, aí, a gente vai deixar o perfil aqui da clínica né, descrito no vídeo, vai deixar também o perfil da Raíssa, né? E eu acho que essa informação não só para as pacientes, mas para os profissionais, igual você falou, que tem muitos pediatras que ainda não conhecem, sabem, né? Assim, sei que é osteopatia, mas não sabe o tanto que pode ajudar. Vai facilitar a vida, né? Com certeza, dos pediatras, né? E tudo. Eu acho que quanto mais ajuda a gente tem, né, da multidisciplinaridade, assim, dos outros profissionais, é igual os médicos, né? Quando a gente trabalhava sem as enfermeiras, achava-se que o médico era capaz, né, de assistir um parto sozinho. Hoje a gente sabe que não dá, né? Que a gente é impossível, incapaz, né, de assistir um parto sozinho, assim, sem essa assistência. Eu acho que a gente só vai ganhando tanto os profissionais quanto os pacientes, né? Com certeza. Com essa especialidade aí que está só crescendo. E tornar esse puerpério mais leve também, né, gente? Em todos os aspectos, né? Isso é bom, assim, para essa mulher, porque é muito difícil, do ponto de vista emocional, por si só, né? Você ter um bebê na sua casa que você não conhece, que você nunca viu, que você não sabe cuidar, né? Principalmente as mamães de primeira viagem, né? A gente nunca cuidou de um bebê, e cuidar de um bebê nosso é muito diferente de você já ter ajudado a sua irmã, ter ajudado a sua prima, ter ajudado a sua amiga e tal, porque isso é ajuda, não é o cuidado do tempo integral, né? E aí, assim, a gente já sabe que é um momento difícil, que você está ali tensa, que você está preocupada, que você não dorme direito, que você não consegue se alimentar bem e tal. E aí você ainda tem que lidar com todos esses desafios, né? Assim, se você conseguir minimizar um pouco esses problemas, né? Para que seu bebê mame melhor, para que ele durma melhor, para que ele consiga não ter dor, né? Não ter cólica, para que ele consiga... Isso faz toda a diferença, o sono do bebê, né? Sono do bebê. Né? Muita gente acha que é normal o bebê despertar lá 8, 10 vezes à noite. Não é normal. Né? Não é. Tem alguma coisa aí. Sim. Vamos investigar que tem. E é só a gente fazer uma analogia com a gente, né, gente? Quando a gente está com o corpo doído, cheio de tensões, com a musculatura toda cansada, toda tensa, a gente não dorme bem, a gente não consegue trabalhar bem, a gente já fica super, né? Assim, o bebê, ele é uma pessoa igual a gente, né? Ele vai ter essas sensações, esses incômodos da mesma forma que a gente, né? Assim, então, se a gente conseguir trabalhar isso para que realmente ele tenha uma melhor qualidade de vida e que isso faça diferença na sua qualidade de vida também. Eu acho legal, né, essa questão que você falou, que vocês ensinam eles, né? Assim, a cuidar do bebê, fazer um toque, né? Fazer essas massagens, né? Então, essas orientações. Então, acho que vai dando, estou fazendo alguma coisa para melhorar, né, meu filho? Porque a gente fica meio sem saber, né? O que fazer. Que bom que a gente tem esse acesso hoje, né? A tanto tipo de ajuda, né? Quando a Bianca nasceu, ela já tinha a equipe inteira dela lá, de fono, de consultoria de amamentação, já nasceu com a equipe toda pronta. Isso vai fazer o pré-natal para preparar para o parto e para o pós-parto, né? Eu acho que a gente vai estar trazendo aí essas... facilitar a vida das mulheres, né? Assim, das famílias como um todo. E dos bebês aí, pelo jeito, né? Que eles vão chorar menos, vão dormir melhor, vão mamar melhor, né? Então, eu acho que nós vamos usar e abusar, né? Dessa osteopatia. Com certeza. Eu já tô querendo. Eu também. Na clínica. O melhor trabalho do mundo, gente. Com esses bebezinhos, é o melhor. E eu acho que a recompensa... Porque como eles têm essa plasticidade tão grande, né? Esse aprendizado, né? A resposta é muito positiva, deve ser gostoso por causa disso, né? Eu acho que você faz... já melhorou em pouco tempo. Você poder ajudar esse serzinho tão puro que é um bebê, né? E você acha que essa experiência, então, de mãe enriqueceu, então, a sua vivência como 100%. osteopata? 100%. Faz diferença mesmo, gente. Acho que toda mulher, né, que trabalha com as mulheres grávidas, né, que trabalha com os bebês, assim, as pediatras, eu acho, as obstetras, né, os outros profissionais, na hora que elas são, as fisioterapeutas, né, como um todo, na hora que elas passam pela gravidez e pelo parto, elas vão se tornar melhores profissionais. Eu sempre falei isso, né? Vai se colocar no lugar dela.
É a empatia, né? A empatia muda o seu comportamento de forma geral, assim, te deixa mais sensível às questões alheias, né? Às questões das pessoas em si. A gente quer ser muito rígida, né? Assim, com as coisas, na hora que a gente é mãe, a gente vê que não dá, né? Para ter essa rigidez. Mas porque eu acho que o mundo hoje faz isso conosco, né? Com as mulheres, né? Eu acho que a conquista que a gente teve na sociedade, né, como mulheres, nos enrijeceu um pouco, né? Porque nós precisamos, às vezes, ser mais rígidas, mais disciplinadas para a gente conseguir o nosso espaço, o nosso acesso ao mundo. Mas, por outro lado, isso faz com que a gente seja rígida também com os outros, que a gente cobre muito dos outros, né? E a gente precisa saber que o telhado da gente é de vidro, gente. Não tem jeito não, né? Todos nós temos questões e temos dificuldades, né? E eu acho que é o nosso dever social, inclusive, né? Que a gente possa ajudar, que a gente possa orientar, que a gente possa disponibilizar para as mulheres qualquer coisa assim que facilite, né? Assim, eu adoro dar conselho. A gente fala assim, olha, eu vou te dar um conselho de mãe agora, tá? Que eu fazia com meus meninos em casa e que funcionava. Então, tenta aí. É isso mesmo. E agora a gente, aprendendo, né, sobre a osteopatia, com certeza a gente vai indicar, né, Marina? Com certeza. Que na primeira semana vai ter que ter a osteopatia para salvar essas mães aí. Eu acho que é muito, muito legal mesmo, assim, né? Essa progressão mesmo. A gente está vendo que está crescendo um pouco mais, mas com profissionais que sejam realmente capacitados, né? Que a gente sabe que tem. E por isso eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, para a gente poder estar através de um canal sério, que é o de vocês, divulgando esse nosso trabalho. Que chegue até mais bebês. E que todo mundo busque profissionais capacitados de verdade, né? Porque a gente sabe que também tem muita gente que, às vezes, não tem tanta experiência, né, Raíssa? Tem internet que hoje em dia tanto é fácil acesso, né? Então tem tanta informação perdida na internet que a gente também tem que conseguir filtrar o que realmente... Né? Porque isso acontece muito. As mães chegam desesperadas no consultório falando assim, eu vi isso aqui é assim. Então, tomar cuidado, né? Tomar cuidado com isso. Não profissional, né? Sim. Que por um lado é bom a gente ter algumas informações, né? Mas por outro lado... Uma informação seletiva, né, gente? Isso, é importante. Uma informação e ter séria, os profissionais que são realmente capacitados para isso. Até porque se de repente você mexe num bebê sem ter essa qualificação, você acaba levando a muito mais prejuízo do que é uma formação longa. Fiz 5 anos de especialização e, além disso, ainda tem que fazer outros cursos mais especializando em pediatria, né? Cursos, outras formações. Então, não pode deixar qualquer um só tem essa cara de menina, né? Tá certo, Raíssa. Nossa, muito obrigada pela sua presença. Com certeza foi muito rico para todo mundo que está aqui ouvindo, que está te assistindo. Eu acho que é um assunto que a gente estava doido para falar há muito tempo, né? Eu falei assim, eu quero muito falar sobre osteopatia. Estava recuperando do puerpério ainda, né? Mas aí, ó, a Bianquinha já está aí engatinhando, sendo corrigida, já vai chegando às fases aí, né? A gente tem um presente para a Raíssa, verdade, né, para ela lembrar da gente. Se você lembrar da gente, você vai levar uma caneca aí do Sem Neura. Muito obrigada. Você vai para a clínica para o meu café. Isso mesmo. Mas eu acho que a gente quer trazer, né, esses relatos tanto das experiências de nascimento, quanto dessas mulheres sensacionais, profissionais incríveis, né, que estão perto da gente, que todo mundo possa aproveitar, né, dessa sua sabedoria, dessa sua atuação. E da experiência, né? Experiência, né? Todo mundo ganha com isso. Com certeza. Né? Parabéns a vocês duas pelo projeto maravilhoso. Obrigada. E se definir ter mais um bebê, né, Marina? Não é? Bora. Vamos conversar isso depois. Vamos esperar a Bianca começar a andar. Tá bom. A gente não tem pressa não, né, Marina? Eu e a Carol, se a gente pudesse, nossos pacientes iam ter 10. Exato. O segundo é muito mais tranquilo. Não é? Raíssa, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Foi ótimo conversar com você, muito esclarecedor. Né? E a gente vai deixar mesmo os seus contatos aqui, porque isso é muito todo importante. Mundo vai procurar saber para as mulheres. Pra gente tá transformando aí a vida dessas mulheres num puerpério melhor.
né? Isso, com certeza. Muito Obrigada. bom. Gente, foi ótimo. De novo, não se esqueçam de nos seguir, viu? Nas redes sociais, Instagram, YouTube, no Spotify. A gente vai deixar todos os contatos aqui na nossa descrição, tá bom? Ativem as notificações para vocês receberem nossas novidades. Mandem mensagens, tá? A gente sempre vai tentar responder às dúvidas de vocês, vai tentar organizar os nossos temas de acordo com os interesses de vocês, tá bom? A gente tem aqui um QR Code que vocês podem apontar o celular, que vocês vão conseguir ter acesso aí a todas essas informações do Sem Neura. Isso mesmo. Vamos tirar todas essas dúvidas, essas neuras. Lembre que esse podcast é para vocês, né? A gente está aqui para ajudar, né, todas essas mulheres, e a gente se ajuda também, aí tá vendo? A gente aprende toda vez com vocês mais um pouco, né? E essa segunda temporada tá muito maravilhosa. Esperamos vocês na semana que vem com mais relatos e mais informação, porque informação é poder, né, Maria? Informação é poder. Isso mesmo. Isso até mesmo. Mais, um beijo, gente. Até um beijo. mais. Tchau, Obrigada, tchau. Raíssa.